Você fica petrificado com tamanha crueldade de não poupar mães e crianças. Tipo, você tá naquela sala sozinho no Palácio de Turpin e o fantasma do passado assombrando Turpin à meia-noite. E o faxineiro fica petrificado. Imagina essa cena se você fosse faxineiro do Palácio de Turpin. Muitos caçadores de fantasma, que eu chamo de caçadores de problema para a cabeça, que são caçadores de demônios, eles querem investigar o Palácio de Torque, se a história desse faxineiro é real ou não. E até os cameramen foram checar porque o faxineiro tá demorando a limpar. E também um dos cameramen, ou um dos câmeras do palácio, ele saiu do seu posto entre meia-noite a 3 horas da manhã, que isso é importante para vocês entenderem o que eu tô falando. Ele foi no lugar onde o faxineiro estava, ele viu que o faxineiro estava petrificado e ele chamou, tipo, ei, fulano, 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 fulano. Aí, de repente, ele escutou barulho de espada e gritos. E ele viu imagens que nunca vai esquecer. Nem esse cameraman e nem esse faxineiro vão se recuperar o que viam do Palácio Tupin. O que você faria na situação deles? Você acredita no mundo espiritual? Você fica petrificado com tamanha crueldade de não poupar mães e crianças. Tipo, você tá naquela sala sozinho no Palácio de Turpin e o fantasma do passado assombrando Turpin à meia-noite. E o faxineiro fica petrificado. Imagina essa cena se você fosse faxineiro do Palácio de Turpin. Muitos caçadores de fantasma, que eu chamo de caçadores de problema para a cabeça, que são caçadores de demônios, eles querem investigar o Palácio de Torque, se a história desse faxineiro é real ou não. E até os cameramen foram checar porque o faxineiro tá demorando a limpar. E também um dos cameramen, ou um dos câmeras do palácio, ele saiu do seu posto entre meia-noite a 3 horas da manhã, que isso é importante para vocês entenderem o que eu tô falando. Ele foi no lugar onde o faxineiro estava, ele viu que o faxineiro estava petrificado e ele chamou, tipo, ei, fulano, 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 fulano. Aí, de repente, ele escutou barulho de espada e gritos. E ele viu imagens que nunca vai esquecer. Nem esse cameraman e nem esse faxineiro vão se recuperar o que viam do Palácio Tupin. O que você faria na situação deles? Você acredita no mundo espiritual? Gente, também tem uma lenda que às 3 da manhã, à meia-noite, o Palácio de Turpin é assombrado por almas de sultanas e sultões que carregam arrependimento e que não conseguiam se libertar da passagem deles. Rezem a lenda que os sultões e as sultanas que vivem no palácio, mas os criados e os príncipes, que falam que as almas que estão lá, a lenda turca, eu não sei, eu só leio e pesquiso e trago para vocês. Disse a lenda turca a história do cameraman e do faxineiro, que
Tem uma lenda que sultões e sultanas que têm arrependimentos e pecados que não conseguem se perdoar ou que Deus não perdoou, a alma permaneceria dentro do palácio de Turca até Deus voltar para restituir o destino deles. Mas como o turco fala, os muçulmanos e os turcos falam Allah. Só que eu vou falar Deus porque é Deus. E eu tô falando a lenda de Turca, que é mal assombrado durante as 3 horas da manhã até o horário dos visitantes ir embora. Menos a partir da tarde e a partir das manhãs que as visitas funcionam normalmente. Gente, também tem uma lenda que às 3 da manhã à meia-noite o Palácio de Turpin é assombrado por almas de sultanas e sultões que carregam arrependimento e que não conseguiam se libertar da passagem deles. Rezem a lenda que os sultões e as sultanas que vivem no palácio, mais os criados e os príncipes, que falam que as almas que estão lá, a lenda turca, eu não sei, eu só leio e pesquiso e trago para vocês. Disse a lenda turca, a história do Cameraman e do faxineiro, que tem uma lenda que sultões e sultanas que têm arrependimentos e pecados que não conseguem se perdoar ou que Deus não perdoou, a alma permaneceria dentro do palácio de Turca até Deus voltar para restituir o destino deles. Mas como o turco fala, os muçulmanos e os turcos falam Allah. Só que eu vou falar Deus porque é Deus. E eu tô falando a lenda de Turca, que é mal assombrado durante as 3 horas da manhã até o horário dos visitantes ir embora. Menos a partir da tarde e a partir das manhãs que as visitas funcionam normalmente. Gente, também tem uma lenda que às 3 da manhã à meia-noite o Palácio de Turpin é assombrado por almas de sultanas e sultões que carregam arrependimento e que não conseguiam se libertar da passagem deles. Rezem a lenda que os sultões e as sultanas que vivem no palácio, mais os criados e os príncipes, que falam que as almas que estão lá, a lenda turca, eu não sei, eu só leio e pesquiso e trago para vocês. Disse a lenda turca, a história do Cameraman e do faxineiro, que tem uma lenda que sultões e sultanas que têm arrependimentos e pecados que não conseguem se perdoar ou que Deus não perdoou, a alma permaneceria dentro do palácio de Turca até Deus voltar para restituir o destino deles. Mas como o turco fala, os muçulmanos e os turcos falam Allah. Só que eu vou falar Deus porque é Deus. E eu tô falando a lenda de Turca, que é mal assombrado durante as 3 horas da manhã até o horário dos visitantes ir embora. Menos a partir da tarde e a partir das manhãs que as visitas funcionam normalmente.
Gente, também tem uma lenda que às 3 da manhã, à meia-noite, o Palácio de Torpekin é assombrado por almas de sultanas e sultões que carregam arrependimento e que não conseguiam se libertar da passagem deles. Rezem a lenda que os sultões e as sultanas que vivem no palácio, mas os criados e os príncipes, que falam que as almas que estão lá, a lenda turca, eu não sei, eu só leio e pesquiso e trago para vocês. Disse a lenda turca, a história do Cameraman e do faxineiro, que tem uma lenda que sultões e sultanas que têm arrependimentos e pecados que não conseguem se perdoar, ou que Deus não perdoou, a alma permaneceria dentro do palácio de Torca até Deus voltar para restituir o destino deles. Mas como o turco fala, os muçulmanos e os turcos falam Alá. Só que eu vou falar Deus porque é Deus. E eu tô falando a lenda de Torca, que é mal assombrado durante as 3 horas da manhã até o horário dos visitantes ir embora. Menos a partir da tarde e a partir das manhãs que as visitas funcionam normalmente. Tali não foi só o faxineiro e o cameraman que contemplou essa tortura histórica. Também temos o gerente recentemente do Museu de Torpakan, que ele publica artigos em seu blog. Não só ele publica esses artigos com a permissão do Estado turco, tá? O que eu vou falar é importante. E também, como ele publica o blog, ele checa cada história que aconteceu otomana. E nesse dia, ele foi escalado para fechar o museu entre meia-noite às 3 da manhã. Que também todos da Turquia sabem da lenda de Torpakin, do Império Otomano. E se o visitante não souber, menina, não entra às 3 horas naquele palácio. E esse gerente ficou entre as 3 à meia-noite, às 3 da manhã, checando os detalhes históricos, estava tudo no lugar, se as espadas estavam corretamente posicionadas nos lugares que os sultões deixou após a sua partida com plano com Deus ou seu destino, ou se alguém mexeu ou pegou algum objeto escondido. Porque às vezes os ladrões, eles vão às 3 da manhã para roubar o ouro. Só que rezem a lenda que alguns objetos do